currículo de volta para o pastor Ricardo, quem sabe, né? Aí eu esqueci que eu trouxe uma ovelha lá da igreja. Aí o irmão falou: pastor, seu ovelha. Eu falei: não deixa ele ouvir não. Você vai vir também. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Sempre que eu venho aqui, amados, é com muito amor e com muito temor e com muito tremor, tudo junto. De uma certa forma eu me sinto em casa, né? Pastoreei aqui junto com o pastor Ricardo 3 anos. E uma coisa eu falo para vocês: não é porque o Ricardo é meu cunhado. Ricardo é meu cunhado, meu líder, meu pastor, meu superintendente, meu amigo. Mas a melhor qualidade dele é que ele é um homem de Deus. E tem ficado cada dia mais difícil, né? E o coração do pastor de vocês, ele arde pelo reino de Deus. E eu não estou puxando sardinha dele não, tá? Que eu não sou disso não. A Bíblia diz assim: reunindo os 12, quantas pessoas tinham? Fala comigo assim, isso é para a igreja. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E lhes disse, você pode ler comigo? Não, nem bordão, coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, toma teu lugar agora, Senhor de honra. Que o teu Espírito venha fluir através desse lugar nesta noite, Pai. Viemos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, para receber algo do Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Antes de você sentar, diz assim: poder e autoridade já foi derramado sobre a minha vida, sobre a minha família. Quem crê nisso diz um glória a Deus bem gostoso. Pode sentar no seu lugar. Amados, a gente gasta muito tempo na nossa mente pensando em duas coisas. Tem um tipo de pessoa que se preocupa muito com o passado, mas hoje, nos tempos atuais, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas se preocupam muito com o futuro. Eu sei que tem gente aqui agora, nesse momento, que você está preocupado. Você está pensando no como é que vai ser semana que vem. Será que eu vou receber aquilo que eu estou precisando? Amados, o problema da ansiedade, nos preocupar com o futuro, tem sido algo tão intenso e tão real, que a Organização Mundial de Saúde diz que essa é a terceira pior praga do mundo. Pessoas estão desenvolvendo transtornos terríveis. Amado, eu sei, você não precisa mentir não, mas eu sei que às vezes nos perdemos em pensamentos negativos e más notícias. Quem aqui às vezes sente isso, diz amém. Mas você sabia que isso não é para a igreja? Você sabia que a palavra de Deus, ela diz assim: vós não sois deste mundo. Então não importa qual foi a notícia que te deram, existe uma bênção liberada sobre a igreja, e essa bênção foi liberada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, e Ele disse assim: eu já entreguei poder e autoridade, mas isso eu entreguei para a igreja. Só que tem uma coisa que é impressionante: como que a gente não usa aquilo que tem?
Eu lembro uma vez, há pouco tempo, um irmão lá da minha igreja, um membro da minha igreja chegou perto de mim e falou: pastor, tem 3 cultos que eu não venho porque o diabo levantou contra a minha vida. Virei para ele e falei: rapaz, ou o seu Deus é muito fraco ou o diabo está muito forte. Ele disse: não, pastor, é porque às vezes é difícil. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu te contar uma coisa. Existe um Deus, e esse Deus, Ele nos deu poder e autoridade para agir sobre o nome do Filho dele, um nome que é sobre todo nome, um nome que Ele está acima de todo e qualquer poder que você possa imaginar. Quem quer viver essa vida sobrenatural diz amém. Quem quer viver isso de todo coração diz amém. Então coloca a mão no seu coração assim, fecha os teus olhos, com muita fé, com muito amor, com os olhos fechados, diga assim: só depende de mim. Fala para o irmão que está do seu lado: só depende de você. Amado, eu profetizo que você vai sair daqui diferente. Essa semana você vai viver coisas grandes de Deus, porque o Senhor está liberando poder e autoridade para expulsar todos os demônios, para curar doenças em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, amado, dá um glória a Deus, aplauda esse Deus lindo. Preste atenção, porque isso vale ouro. A palavra de Deus, ela diz assim, que o Senhor Jesus, Ele ia enviar os 12 discípulos. É muito importante que a gente entenda que esse primeiro momento, esses 12 discípulos, eles estão entrando na primeira viagem que eles fariam sem Jesus. Jesus não ia estar com eles. A Bíblia diz que Ele enviou os discípulos. Se você continuar lendo, você vai ver os discípulos voltam, cheios de alegria, porque eles começam a dizer: ah, Jesus, foi lindo, até os demônios se curvavam diante de nós. E a Bíblia diz assim, fala comigo: o Senhor os abençoou com poder e autoridade. Amado, durante muito tempo eu pensava que a palavra bênção, preste atenção. Durante muito tempo eu pensava que bênção era o simples fato de receber algo de Deus. Eu pensava assim: se eu recebi uma porta de emprego, eu recebi bênção. Se eu recebo uma cura, eu recebo uma. Mas aí eu descobri que tem um significado que ele vai um passo além. Receber a bênção de Deus, receber algo do Senhor, é receber dEle poder e autoridade para agir sobre o nome dEle. Então quando você fala assim: eu fui abençoado, isso quer dizer que o Senhor, Ele liberou poder e autoridade sobre aquela área da sua vida. É por isso que a gente vai entender que tem gente que vive coisa com Deus, que você começa a pensar assim: meu Deus, fulano vive umas coisas tão poderosas, porque ele recebeu uma bênção de Deus. Quando eu recebo a bênção de Deus, Deus Ele libera poder e autoridade, Ele me concede poder e autoridade. Eu não sei se você consegue sentir a importância disso, mas Deus está liberando nessa noite a bênção de poder e autoridade. Você vai ter poder e autoridade na sua vida financeira. Deus vai liberar poder e autoridade sobre a sua família. Você vai governar sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso diz amém. Dá um glória a Deus. Mas essa bênção não é para todos. Observe que Jesus chamou os 12. Jesus, Ele não chama a multidão. A gente vai ver no ministério de Jesus momentos e vários momentos que o Senhor Jesus, Ele era espremido pela multidão, sim ou não? Ele era espremido pela multidão, sim ou não? Mas agora Ele chama só os 12. É como se Ele estivesse dizendo: o que eu estou entregando para você é só para vocês. A multidão não pode receber aquilo que eu tenho só para você, igreja.
E a palavra de Deus diz assim, que Ele entrega esta bênção nas mãos dos discípulos, Ele derrama sobre a vida dos discípulos. E eu tenho que perguntar, tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Diga amém. Sabe o que é interessante? Você sabe qual que é a maior marca de um discípulo? O discípulo, ele caminha com o mestre. Eu já vi, tem muita gente que às vezes fala do meu jeito de pregar, do jeito com que eu preparo a minha mensagem, é muito parecido com o jeito que o Ricardo faz, porque ele é meu mestre. Sabe o que é interessante? Quando o Senhor ele diz assim, eu estou liberando isso somente para quem é discípulo. Os discípulos de Jesus que estavam ali com ele, eles acordavam com Jesus, eles tomam café com Jesus, eles almoçam com Jesus. Amados, à tarde eles sobem um monte com Jesus. Eu fico imaginando a vida deles com Jesus. Jesus dorme na casa de Pedro, aí ele acorda, ele vive uma vida cercada por Jesus. Quem está entendendo diz amém. Discípulo, ele não é aquele que tem somente relacionamento com Deus uma vez por semana. Quem tem relacionamento esporádico com o Senhor é a multidão. Aí ele vira e fala assim, eu tenho algo especial para entregar para aqueles que me seguem. Coloca a mão no teu coração e diz assim, discípulo, fala assim, a maior marca de um discípulo é a obediência. Ricardo, ele não sabia disso, pastor Ricardo. Nós estamos lançando hoje na igreja, lá na nossa igreja, uma série que eu estou esperando há muito tempo. E quando ele me ligou foi do jeito que ele disse, prega para mim domingo. Eu disse, amém. Porque eu aprendi cedo, na minha caminhada com Deus, que um ambiente de obediência, ele libera a bênção. Quem aqui é pai, diz amém. Quem aqui é filho, diga aleluia. Quem aqui os pais estão vivos, quer dizer, diz amém. É por isso que a palavra de Deus diz, honra os teus pais. Mas se você ler um versículo antes, você vai ler ali que ele está dizendo antes, obedeça ao seu pai. Amado, você quer viver uma vida abençoada com Deus? Começa hoje a criar um ambiente de obediência por onde você passa. Porque aonde há obediência, há marcas de discípulos. Aonde há obediência, há um relacionamento com Ele diferenciado. Aonde há marcas de obediência, há pessoas que elas acordam com Jesus, elas tomam um café com Jesus, elas vivem o melhor com Jesus, porque Jesus está com elas o tempo todo. Quem está com Jesus o tempo todo diz amém. Obedeça. Obedeça. Obedeça aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida. Fala assim comigo, da mesma forma, um ambiente de desobediência gera maldição. Amados, a Bíblia diz assim que tudo era perfeito num lugar chamado Éden. Adão e Eva, eles tinham livre acesso a tudo que eles quisessem, até que um dia eles desobedeceram. Talvez a sua vida material não prospera porque você está vivendo uma vida de infidelidade com Deus. Talvez seu casamento não prospera porque você está vivendo uma vida de desobediência dentro do seu casamento. Talvez a sua vida familiar não prospera porque você está vivendo uma vida em desobediência aos seus pais. Talvez o seu ministério na igreja não desenvolva porque você às vezes vive um ambiente de desobediência com o seu pastor. Mas eu creio que esse lugar é um lugar diferente. Eu estava hoje indo para casa, cheguei em casa conversando com a Aline, perguntei até para o Ricardo, falei,
chefe, quanto tempo você está pastoreando essa igreja? Ele disse 13 anos. Eu falei, 18 anos. E eu disse, que lugar diferente. Amados, eu não sei te explicar, mas essa igreja de verdade, ela tem um lugar, ela tem algo diferente. Aí a palavra de Deus, ela diz assim, quem está comigo diz amém, quem está comigo diga aleluia. Então diga assim, o Senhor nos enviou em uma jornada. Sabe o que é legal nisso? É que todo mundo, quando encontra com Deus, Deus sempre vai mudar o destino da sua vida. Amado, quando você estava no mundo, você estava destinado a outro lugar, mas quando o Senhor chegou, Ele deu um novo destino. Ele disse assim, você não vai morar mais aonde você ia, agora você é meu, e você irá morar comigo num lugar maravilhoso, onde as ruas são de ouro e são de cristal, aonde não há dor, aonde não há doença, aonde não há sofrimento. Quem está só de passagem, dá um glória a Deus. Quem está só de viagem aí, diz amém. Amado, de manhã eu fiz uma brincadeira, e eu queria que você prestasse atenção. Só uma brincadeira, tá? Só uma ideia. Mas eu queria que você imaginasse que o pastor Ricardo chegou aqui hoje e falou assim, gente, senti de Deus. Em dezembro agora eu vou colocar 6 ônibus parados aqui na porta da igreja. Eu vou levar todo mundo de graça para Caldas Novas. Gente, é só uma ideia. Gente, é exemplo. Mas agora, falando sério, você consegue imaginar isso? Agora imagina, você volta para sua casa, a passagem já está paga, o ônibus já está pago, já está tudo pago, irmão. Quem está recebendo e profetizando aí, vai dando glória. Só que tem uma coisa que todo viajante preocupa. Opa! Como é que é, irmã? Você estava de manhã aqui, não estava, irmã? A irmã já pegou o manto. Como é que é? Quem vai viajar preocupa com a? Qual que é a coisa que você preocupa primeiro com a? Óbvio, pastor. Só que a Bíblia, ela diz assim, o Senhor, Ele chama os discípulos, Ele chama a igreja, e Ele diz assim, eu estou dando poder e autoridade. Aí eu começo a imaginar que os discípulos automaticamente começam a pensar naquilo que eles vão levar. Mesmo, rapaz, eu vou levar uma túnica extra, rapaz, eu vou levar um dinheiro extra, porque vai que eu preciso comprar um pão na metade do caminho, eu vou levar pão também, porque vai que eu não acho comércio, é importante eu levar minha mala, é importante eu levar um bordão, e a palavra de Deus, ela diz que num determinado momento, o Senhor, Ele diz, eu entreguei poder e autoridade, eu envio vocês para poder pregar o reino, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele diz, não leve bordão, não leve mala, não leve dinheiro, não leve, não se preocupe com estas coisas, não se preocupe com o bordão, não se preocupe com a mala, não se preocupe com nada, não se preocupe com o pão, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com a roupa extra, você não está entendendo, eu te entreguei, igreja, poder e autoridade para viver plenamente aquilo que eu tenho para você. E a palavra de Deus diz assim: busca primeiro o reino e a justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quem crê nisso diz amém. Levanta sua mão assim e diga assim: não leve o bordão. Sabe o que é o bordão? O bordão, ele é um cajado que a ponta dele, ele faz tipo um caracol. Quem já viu esse desenho? Você vai ver que Moisés, eu acho que usava um bordão,
Toda longa viagem, meu grande amigo, toda longa viagem que o profeta ou que algum viajante ia fazer, ele precisava de um bordão. Porque o bordão, ele ajudava o viajante a passar por lugares que eram difíceis. Então, para que você possa imaginar comigo, você estava andando e de repente vinha um lugar que tinha muito buraco, o caminho era perigoso, você usava o bordão para te ajudar a passar. Talvez tinha uma fenda, você deitava ali o bordão, passava por cima do bordão, pegava o bordão e dava sequência na viagem. É por isso que constantemente a gente vai ver nessas ilustrações antigas, viajantes levando o bordão, porque o bordão ele ajudava a passar em lugares difíceis. Mas o Senhor, ele olhando para os discípulos, ele diz assim, fala comigo assim, igreja, não leva, fala mais forte, fala não leva o bordão. Fala para o irmão que está do seu lado, você não precisa mais de bordão. Pastor, mas como é que eu vou passar agora nos lugares difíceis? Como é que agora eu vou passar sem o bordão? Como é que eu vou passar, talvez sem a palavra daquela pessoa? Ou como é que eu vou passar os momentos difíceis? Deixa eu te falar uma coisa, da parte do Senhor Jesus, você não conseguia, a partir de hoje você consegue. Você não andava, a partir de hoje você vai passar, porque assim como vive o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor, Ele vai passar em toda vale, toda dificuldade. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, aplauda esse Deus maravilhoso. Amado, vai ter gente que vai olhar para você e falar assim, você está sabendo, rapaz, fulano passou, hein? Ou vai ver você na dificuldade, tem gente falando, agora ele vai acabar. Dessa agora ele não passa. Aí de repente chega o outro domingo, você está na igreja. E o povo vai falar assim, me conta seu segredo. E você vai falar assim, o meu Deus derramou uma bênção de poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Sabe o que é bonito? Eu fico imaginando eu, pastor Bruno, como discípulo. Eu ia colocar o bordão de lado, mas logo na sequência você vai pegar a sua mala. Amado, nós fizemos uma viagem agora em janeiro para Caldas Novas. Pastor Aline, amado, um dia antes da viagem chegou perto de mim, Ricardo, falou assim, amor, esse porta-mala nosso é muito pequeno. Nós compramos um sedã, rapaz. O carro tem um porta-mala de mais de 400 litros. Lá vai eu, pego minha bolsinha, peguei uma bolsa desse tamanho. Ela já abre a bolsa, né? Mulher incrível, né? Ela abriu minha mala que já estava pronta e começou a refazer. Amor, nós vamos ficar 7 dias, você vai levar só 3 shorts. Disse para ela, eu não preciso de mais de 3. O que eu usar hoje eu lavo no banheiro, amanhã eu uso o que está seco, depois da manhã eu tenho ainda um de reserva. Quem é homem aí vai entender, diz amém. Amor, você vai levar só 5 camisetas, para quê? Amada, nós vamos ficar o dia inteiro na piscina, eu não vou entrar na água. Depois eu fui entender porque que ela estava falando esse monte de coisa. Irmão, eu tive que fazer 6 viagens com as malas dela e dos meninos para poder subir. Sabe uma coisa que é interessante? Quando a gente vai viajar, ninguém gosta de carregar mala, sim ou não? Ninguém gosta de carregar mala, irmão. Tanto que a gente tem gente que é chata, a gente chama de mala sem. Que legal, né? É impressionante quando o Senhor diz para eles, não leva a mala. E às vezes a gente percebe na igreja pessoas que estão carregando tanta mala. Tem gente que está carregando tanta gente nas costas. Tem gente que está carregando uma mala tão pesada.
Tem gente que quando Jesus falou assim, olha, essa terra você está passando, você vai para um lugar que é bom, uma terra onde não há dor, não há sofrimento. Tem gente que já começa a fazer a mala e você está carregando bagagem demais. Problemas que não são seus, feridas que não deveriam mais ser suas. Mas a gente vai acumulando essas feridas, essas decepções que a gente tem geralmente dentro de casa. A gente vai acumulando estas malas, estas coisas, e isso vai trazendo um peso extra para a gente. A gente acorda cansado, a gente dorme e não descansa, a gente está vivendo uma vida desgastado. Talvez seja porque você está carregando um peso que não é seu. Fala assim comigo, nessa viagem. Fala, nessa viagem, eu não vou carregar mala, porque assim diz o Senhor, eu vim aliviar. Eu vim aliviar. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele não veio colocar, mas Ele veio tirar. A palavra de Deus, ela diz assim: vinde após mim e venha até a mim todo aquele que está cansado, todo aquele que está sobrecarregado, e eu vos darei alívio, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Sabe o que Deus está mandando te dizer essa noite? Eu estou na casa para aliviar, e hoje você está jogando fora todo excesso de bagagem, porque o fardo é leve, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso diz amém. Fala comigo, a mala ficou para trás. Fala o bordão também. Fala, a viagem vai ser longa. Sabe o que é interessante? Naquele tempo não tinha iFood. Hoje a gente está com fome. Prim. Então era normal, quando você ia fazer uma viagem, se preocupar com o alimento. É por isso que eles estão carregando pão. Eles deixam a mala, eles deixam o bordão. Mas aí Jesus, ele olha para eles e ele fala: olha, vocês não vão levar bordão nem mala. Quem está entendendo diz amém. Fala assim: eu tenho poder e autoridade. Fala, eu tenho tudo. Aí o Senhor Jesus vira e fala: pão não. Rapaz, como é que você fala isso para quem está com fome? Esses dias eu estava conversando com um missionário da nossa igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular, e ele estava me falando sobre a realidade em lugares, amados, onde as pessoas quase não têm o de comer. E aí eu, achando que eu estava arrasando, fui dar para ele uma palavra de sabedoria, dizendo: eu tenho certo cuidado com algumas ações sociais, porque eu fico com medo de a gente gerar uma dependência nas pessoas. Sabe o que ele me disse? Isso é porque você nunca pregou para alguém com fome. Desceu o quadrado. E ele disse assim para mim: pastor, quem tem fome, a pessoa não quer saber de mais nada. Então primeiro a gente mata a fome física, para depois a gente entregar o pão vivo. Quem está entendendo diz amém. Aí a Bíblia diz assim, amado, Jesus, ele olha para eles e diz: não leva pão. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu não preciso. Meu Deus, fala: eu não preciso levar o pão. A Bíblia diz assim, amado, que um dia o Senhor Jesus, ele está diante de uma multidão. 5.000 homens, mais crianças e mulheres. E a Bíblia diz assim, que os discípulos então trazem o problema para Jesus, e eles dizem: olha, Senhor, já está ficando tarde, não está mais tempo, é melhor você mandar o povo embora, porque a gente não tem pão para todo mundo. O que a gente faz? E o Senhor Jesus disse assim: alimente-os. Mas tinha pão, igreja? Não. Mas o Senhor Jesus mandou dizer o quê? Mas tinha pão? Mas o que Jesus mandou dizer? A palavra que sai da boca do meu Deus, ela é uma palavra profética.
E se ele diz assim, alimente-os, é porque essa palavra de Deus, ela se cumpriria na vida daquele povo. Quem crê nisso diz amém. A palavra de Deus diz que Jesus pega tudo que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é agradecer. Ele pega aquele cesto, levanta para os céus e diz: Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nunca deixou faltar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos ensinando, Pai, para eles que o Senhor, quando está no controle, nunca falta. Obrigado, Senhor, porque teve uma vez que o meu povo, o nosso povo, eles caminharam durante um lugar chamado deserto Sinai, e a palavra de Deus, ela diz assim, que naquele deserto, eles achavam que não tinha pão, mas todo santo dia, Deus mandava o maná descer, cair do céu. A palavra de Deus diz que ele, com as mãos levantadas, ele disse assim: obrigado. Fala assim comigo: a gratidão. Meu Deus. A gratidão, ela abre os céus. Quando você estiver na sua casa, lembra disso. Porque talvez você está muito preocupado com o que você vai comer amanhã. Mas aí você pega tudo que você tiver, apresente a Ele e diga obrigado. Porque quando você apresenta um coração grato a Deus, Deus, os céus, o reino, Ele vai te responder. E quando Ele te responder, Ele vai revelar na sua vida algo que é muito poderoso. Ele vai dizer assim no seu coração: descansa em mim. Você já tem o reino, você tem poder e autoridade, igreja. Nunca se esqueça de uma coisa: quadrangular, água branca, eu sou o teu pastor. E nada nunca vai faltar para minha igreja. Deus não vai deixar faltar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amado, depois disso tudo, os caras ainda estão pensando em levar o dinheiro. E o Senhor Jesus fala: nem dinheiro. Fala comigo assim: nem dinheiro. Fala de novo, fala: nem dinheiro. Você sabe o que o dinheiro tem poder de nos dar? É uma ilusão. Mas a gente acredita de verdade que o dinheiro, ele traz segurança. Observe bem para você. Quando você está com dinheiro no banco, quando você está numa condição financeira legal, você se sente seguro, sim ou não? Sim ou não? Só que o Senhor, Ele vira para eles e Ele diz assim: não, eu não quero que você, igreja, confie na segurança do dinheiro. Amado, eu já vi cada coisa na minha vida doida. Eu já vi pobre ficar rico de um dia para o outro e rico ficar pobre. As pessoas mais depressivas que eu já dei aula como professor de inglês, essas pessoas eram ricas. Eu lembro uma vez que o Ricardo me contou a história de um menino que cometeu suicídio, não sei se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e ele disse assim: o menino estava vestido com roupas que custavam mais de 30 mil reais. Sabe o que a gente está esquecendo? Fala comigo: só depende de você. Levanta a sua mão assim para o céu, fecha os teus olhos e diga assim: quem tem Jesus, fala assim: quem tem o reino, tem tudo. Porque eu aprendi nesse tempo que eu caminho com Ele, que a nossa segurança não está no dinheiro, a nossa segurança não está nas coisas desse mundo. A palavra de Deus, ela nos diz no Salmo de número 91, no verso 1 ao verso 2, a Bíblia declara que o Senhor, Ele disse, num Salmo do Senhor, do rei Davi, onde ele diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu, igreja, eu direi a Ele: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é nele que eu confio.
É nele que eu confio. É nele. É nele. Eu confio é nele. Ah, se ele disse que eu vou passar, eu vou passar. Se ele disse que eu vou vencer, eu vencerei. Se ele disse. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar de pé nesse momento. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Preste atenção que eu já vou terminar. Senão o pastor Ricardo depois não me chama para voltar, vocês entenderam, né? Fica com a mão assim no coração, mas olha para mim, preste atenção. A viagem é longa. E a viagem que os discípulos iam fazer era uma viagem que eles faziam a pé. Ou às vezes, quando eles estavam muito bem, era montado num jumentinho. Fica com a mão assim no coração, que isso é importante. Só depende de você. Aí a palavra de Deus, ela diz assim que o Senhor disse para eles: olha, não leva bordão, não leva mala, nem pão, nem dinheiro. Mas tem uma coisa que ele diz que ficou martelando na minha mente. Ele diz assim, fala comigo, igreja: não leva túnica extra. Amado, a túnica era a roupa com que eles iam chegar naquele lugar. A túnica, ela pode ser usada para que eles vestissem. Então era normal que eles quisessem levar uma túnica limpa, porque quando eles chegassem no lugar onde eles iam pregar, eles iam mostrar certa santidade, certa limpeza, certa higiene, porque a túnica da viagem, ela se suja. E o Senhor, Ele diz: não leva. E eu fico imaginando na minha mente, os discípulos tentando imaginar: quando eu chegar lá, eles vão ver a minha túnica suja. Porque nesse caminho, amado, ela vai se sujar. As vestes sempre se sujam. Às vezes em pecados que a gente nem pensava que ia cometer. Sabe o que acontece nessa jornada? Tem dia que eu sujo a túnica, tem dia que ela rasga. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus, Ele olha para eles e Ele diz: não se envergonhe da sua história. Senhor, mas e minha túnica? Igreja, não importa o que você tenha vivido na sua vida, não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes que você tenha se perdido, em nome do Senhor Jesus, coloca a mão no teu coração e diz assim: eu não preciso, meu Deus, fala, eu não preciso de túnica extra. Fala assim: se a minha túnica se sujar, eu tenho um Deus cujo sangue lavará a minha veste de todo pecado. Em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, aqui está, ó Deus, a tua amada igreja. Eu sei, ó Deus, que só depende de nós. Eu sei, Deus, que para receber esse poder e autoridade, eu sei, Deus, que isso só depende de nós, mas eu creio, Pai. Eu creio de todo o coração. Eu creio, Deus, que um dia o Senhor olhou para a casa de Isaac, e o Senhor olhando para Jacó, o Senhor disse: não tem nada para dar certo, mas eu sou Deus que está liberando a bênção sobre ele. Eu acredito, amado, que um dia o povo deve ter olhado para Moisés e dito assim: como é que ele vai libertar a gente? Ele é gago, ele é fugitivo, ele é assassino, mas para o Senhor, ele nunca deixou de ser príncipe. Eu fico imaginando as crises sentimentais de José, que foi jogado num poço, que foi vendido como escravo, mas agora os irmãos dele estão diante de um grande homem de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Existe
poder e autoridade. Existe poder e autoridade. Existe poder e autoridade para expulsar todos os demônios, e esse poder já foi derramado sobre a sua vida. Quem crê nisso,